Olá, boa tarde. Meu nome é Érica, eu trabalho no Instituto do Câncer, sou gerente de operações lá há 10 anos, trabalho na área de atendimento, recepção, agendamento. E o case Ambulatório Sustentável, a gente está alinhado à temática Educação, Informação e Comunicação Socioambiental junto com a ODS 4. O Instituto do Câncer, ele é um hospital 100% SUS, atende em média, circula lá diariamente cerca de 10.000 pessoas, entre pacientes, acompanhantes e colaboradores. E dentro dessa temática educação, a gente aplicou o case no ambulatório. É importante falar que o hospital ele atende o paciente oncológico em todos os seus em todo o seu tratamento. Então, não é só uma cirurgia, não só na radioterapia, mas do começo ao fim do tratamento, o paciente passa lá dentro do hospital. Para onde que eu aponto? Bom, as características do case teve como objetivo a redução de impressos, né, utilizados para orientação no agendamento do processo ambulatorial. Então, como eu disse, quando o paciente passa em consulta, lá no ICESP, o paciente sai com tudo agendado. Ele não precisa ir para casa, ficar ligando ou correndo atrás do seu agendamento. Ele agenda isso lá mesmo no hospital. Só que, para esse agendamento acontecer, a gente gerava muito papel. Após o atendimento da consulta, o paciente sai do consultório e vai até a recepção fazer esse agendamento. E ele saía com muito papel. Né? Então, o projeto focou exatamente neste processo. Tá? Ele teve impacto social, econômico e ambiental. É contínuo, porque a tecnologia que o hospital oferece possibilitou a redução desses impressos, e não só no ambulatório. Agora, a ideia é a gente fazer isso em todos os setores dos hospitais, na cirurgia, nas enfermarias, no processo da radioterapia. Então, como eu disse, foi o que motivou a gente entrar com esse projeto foi o tempo elevado que o paciente tinha para agendar a consulta. Então, depois que ele saiu do consultório, ele perdia muito tempo ali esperando para fazer esse agendamento. E quando a gente percebeu, um dos problemas era o volume de impressos que era gerado, porque a partir do momento que eu saio com um monte de papel, até eu entender aquele volume de informações, o recepcionista acabava demorando muito no processo de atendimento. Então, a gente teve como meta reduzir cerca de 10%. Nunca esquecemos o paciente, o foco sempre é no paciente. Então, se existisse volume de papel, tinha algum motivo. Então, a gente não poderia prejudicar o atendimento ou o tratamento do paciente. Né? E, principalmente, contando com a educação, a sensibilização de toda a equipe do ambulatório. No ambulatório, nós temos diversas equipes, né? Equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de nutricionistas, recepcionistas, e sem o apoio de todos, a gente não ia conseguir, né? Quem conduziu o projeto foi eu, gerente de operações, e a supervisora de sistemas, a Caroline, que não pode estar aqui hoje. O principal aprendizado, novamente, o envolvimento da equipe, essa educação constante que a gente teve que fazer ao longo do projeto, e envolver eles desde o início. Né? A equipe hospitalar, querendo ou não, eles focam muito no processo assistencial, né? Está muito ligada ao processo do paciente e esquecem os processos administrativos, acabam não dando tanta importância, né? Principalmente a equipe médica, né? E isso foi essencial. Eles participaram desde o início do projeto, eles trouxeram as dificuldades que eles tinham, e sem isso a gente não ia conseguir. Uma das questões que a gente também aprendeu bastante, a gente acreditava que existe aquela cultura de eu preciso do papel, principalmente no hospital SUS, né? Preciso do papel, aquela coisa burocrática, sem o papel eu não posso ficar. E não foi bem assim, porque a gente envolveu desde o início todo mundo. O próprio sistema TASI, o sistema da casa, que possibilitou o projeto acontecer, e envolvendo o paciente novamente. Ao final do projeto, a gente identificou que não prejudicamos o paciente. Então, foi feito um brainstorm, né? Um brainstorm com todos. No início, por conta do tempo de espera. E aí a gente identificou que um dos problemas, não dá para ver aqui, mas a gente vê que o volume maior de caixinhas está aqui no atendimento médico e no atendimento da recepção. O médico gerava uma série de impressos,
que era a solicitação do agendamento. Então, tinha uma solicitação para o agendamento da consulta, uma solicitação para o agendamento de exame de imagem, exame de sangue, e quando chegava na recepção, ou o recepcionista não entendia o que estava escrito no papel, ou estava faltando o carimbo do médico, ou estava faltando a assinatura do médico, então eu tinha que parar tudo que eu estou fazendo para voltar e pedir para corrigir esse papel. Esse é um exemplo, esse é uma solicitação de atendimento ambulatorial. Ó. A gente tinha dificuldade de entender a letra do paciente e do médico. E esse papel, no dia da primeira consulta, tinha que estar na mão do médico, para ele saber por que o paciente foi encaminhado. Outro papel que a gente reduziu, a própria receita ambulatorial, que antes era em 2 vias, por conta, quando tem antibiótico, a gente precisa de 2 vias. Mas a farmácia ambulatorial é do próprio instituto, então não tem por que ter 2 vias. Então, a gente colocou em 1 via, a gente conseguiu reduzir bastante, depois eu mostro os resultados. A APAC, isso aqui é um papel da Secretaria da Saúde, autorização de procedimento de alta complexidade. A gente precisava imprimir, o médico carimbar, assinar e enviar isso via malote ou via digitalizado para a Secretaria da Saúde. A gente conseguiu enviar isso online, em parceria com a Secretaria da Saúde. Isso aqui é a solicitação de exames, então, se eu tenho raio-x, sai um papel desse. Se tinha uma tomografia, outro papel desse. Ultrassom, outro papel desse. E a solicitação de retorno, o médico escrevia aqui à mão, retorna em X dias, retorno em 15 dias. E a gente unificou todas aquelas informações em um único impresso. A ideia é não ter nem este impresso, mas de 7 a 10 impressos, a gente conseguiu reduzir em um só. Então, toda a informação sai num único impresso. O sistema conseguiu puxar as informações e lançar tudo num único impresso para recepção. O projeto durou aproximadamente 6 meses, iniciamos em maio, né, viramos em novembro, e agora a gente está no processo de controle. E o imprescindível foi o treinamento, né? O processo de educação e envolver a equipe da ponta para que o projeto desse certo. A gente treinou aproximadamente 403 pessoas, desde equipe médica, enfermagem, e a gente teve que aproveitar os fóruns já existentes na casa. É complicado você tirar a equipe da ponta, né? Principalmente no atendimento hospitalar. Então, a gente teve que usar fóruns que já existiam semanalmente. A equipe médica discute casos, né? Casos dos pacientes. A gente aproveitava 10 minutos desse fórum para apresentar processos administrativos. Alguns gostavam, alguns participavam. Então, quando a gente sensibilizava para a questão do lado sustentável, a equipe apoiava e dava toda a abertura para a gente falar nesses fóruns, né? Que eu não sei quem trabalha no hospital, mas é complicado a gente entrar na área médica para falar de processo administrativo, e a gente conseguiu essa abertura, né? Então, o projeto impacta o setor de maior circulação do hospital. 67% dos atendimentos do hospital ocorrem no ambulatório. São 4 andares, aproximadamente 100 consultórios médicos. E, por dia, só no ambulatório circulam aproximadamente 1.200 pacientes. Se a gente colocar que cada paciente vem com um acompanhante, são quase 3.000 pessoas circulando ali no ambulatório diariamente. A gente contou também com o apoio da Secretaria da Saúde, por conta da questão do impresso, né? A gente conseguiu fazer isso online. E com a eliminação de um impresso, que é aquele impresso manual, a gente conseguiu economizar horas homens, porque eu não tenho mais que levar o papel até o consultório, já está disponível no sistema. Foram cerca de 57 horas de um técnico de enfermagem e 80 horas de um oficial administrativo. A gente está controlando o processo com os indicadores, já apresentamos em alguns fóruns esses resultados na diretoria, e agora a gente está aí em fase de definição, redução de impresso no processo da alta da enfermaria, unificar as datas de agendamento para o paciente também ter isso em um único impresso, e a implantação de um portal do paciente. A implantação de um portal do paciente, a gente quer disponibilizar a consulta, ao invés de estar no papel, o agendamento dele, está só no aplicativo, a gente já está em fase de definição. Tá? E aqui os resultados, a gente conseguiu reduzir 22% no volume de receitas, 85% a impressão de APACs, que é o que a gente enviava para a Secretaria da Saúde,
57% o volume de impressões de solicitação de exames. E aí, no geral, no volume de A4, né, de maços de A4 que foram solicitados, foram 14% de redução no consumo de A4. A gente teve, sim, comparando o primeiro trimestre de 2018 com 2019, a gente teve redução de paciente, mas ainda assim a gente conseguiu reduzir o consumo de A4 para muito maior do que a redução de pacientes. E, como eu disse, a gente teve envolvimento do paciente. 96% dos pacientes responderam que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o tempo de espera e o volume de impressos recebidos. Então, isso foi essencial para a gente, porque a gente não prejudicou o atendimento do paciente. Isso aqui era o caminho do papel, é só para ilustrar, a gente tem os consultórios aqui, então a gente tinha que caminhar em todos os consultórios, isso aqui só de um andar. Com isso, a gente conseguiu economizar as horas do oficial e do técnico de enfermagem. O projeto é 100% replicável, a ideia é que a gente consiga levar isso para os outros setores do hospital e, quem sabe, aí, para os AMES, né, para os outros processos SUS também. E o sucesso do projeto só foi possível porque a gente teve esse apoio institucional e o treinamento, a correta comunicação com a linha de frente, né, que são os médicos, recepcionistas, enfermeiros e pacientes. É isso.